Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Burocracia dificulta legalização de ambulantes na capital. Interessados em tirar uma licença para vender produtos têm que passar por pelo menos 11 etapas antes de conseguir vender algo. Polícia identifica responsáveis por criança que aparece em vídeo brincando com uma arma. Prepare o bolso. Empresas de ônibus querem que passagem suba para R$ 4,78 em Porto Alegre. Na agenda cultural, um sarau a bordo do Cisne Branco. E no futebol, time titular do Inter estreia daqui a pouco no Gauchão. E os gols do empate tricolor contra o Aimoré na noite passada. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós abrimos o noticiário com o caso da ambulante proibida de vender picolés na orla do Guaíba, que chamou a atenção de todo mundo para a dificuldade de regularização desse tipo de atividade em Porto Alegre. Para essas pessoas tentarem garantir um meio de se sustentar, são necessárias pelo menos 11 etapas burocráticas. Uma mulher de 60 anos, vendedora de picolés, algemada, deitada no chão e imobilizada. O motivo? Ignorou a orientação da Guarda Municipal de sair da área da Orla do Guaíba e reagiu à tentativa dos servidores de apreender seu material de trabalho. O que ela fez? Tá ilegal. Porque a gente insiste, precisa de ganhar um dinheirinho e ganhar um pão, né? Um dinheirinho a mais. Se tu volta para casa sem dinheiro como eu voltei, não tem uma carne para os filhos, não tem nada. Nas redes sociais, revolta e manifestações de apoio. Mas, afinal, como chegamos até aqui? Eu fiz o meu esforço, eu fui 4 vezes no Smith. E contei minha situação para eles e conto sempre para eles. É por isso que eu tenho que vir só domingo. Tem que ir lá sábado eu não vou, porque a Jéssica não tem ninguém para ficar com ela, eu digo para eles. Então eu só vou feriado de domingo. São necessárias pelo menos 11 etapas para conseguir o alvará de atividades ambulantes. Documentos, autorizações. Em Porto Alegre, é preciso apresentar um endereço de local fixo para a instalação do serviço, que, bom, é ambulante. A prefeitura precisa vistoriar e aprovar esse lugar. O carrinho também deve ser vistoriado pelo poder público. O vendedor que manipula alimentos tem que fazer um curso de boas práticas, mesmo que o produto seja embalado e registrado no Ministério da Agricultura, que é o caso dos picolés da Dona Olívia. O valor do curso de 4 dias pode variar de R$ 280 pagos à vista a R$ 470. Para este especialista em administração e finanças, a burocracia prejudica a possibilidade de trabalho de muitas pessoas, especialmente as mais pobres. Essa questão simplesmente ela vai de encontro ao direito das pessoas trabalharem e conseguirem seu próprio sustento. Caso Dona Olívia, mãe de 2 filhos, um deficiente que só trabalha aos domingos porque precisa cuidar deles, conseguisse cumprir todas essas etapas, ela ainda não poderia trabalhar na orla. Desde que foi reformada, a presença de ambulantes é proibida por causa da instalação de food trucks. Isso beira o ridículo, porque afinal de contas essa pessoa ela vai procurar vender no lugar onde tem demanda, né, que queira comprar o seu produto. O vídeo da abordagem dos guardas trouxe à tona outra situação. Uma servidora do órgão responde a uma sindicância desde que há cerca de 1 mês se negou a apreender o material de uma ambulante. Quem? Justamente Dona Olívia. Então, assim, a gente tem se colocado ao lado dos guardas municipais que se negam a fazer esse trabalho, que se negam a fazer esse tipo de abordagem, né? E que o prefeito criminaliza. A minha filha deficiente tem que ir sozinha. Mas nem tudo é notícia ruim nesse caso, não. É com alegria que a gente vai mostrar uma imagem de agora à tarde, depois do nosso apelo aqui ontem, hoje ao meio-dia, né? O secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, Eduardo Cidade, recebeu em seu gabinete a Dona Olívia Moura, que apareceu na reportagem, né? No encontro, o secretário passou todas as orientações para que Dona Olívia comece a trabalhar de maneira legalizada.
Maravilha. Podiam ter feito isso antes, mas ok. Antes tarde do que nunca. O que a gente espera agora é que a Prefeitura também trabalhe para desburocratizar e facilitar a criação de mais empregos, mais renda para as pessoas que querem vender de forma ambulante produtos, sejam eles picolés, sejam outros produtos feitos pelas próprias pessoas. Isso faz girar a economia, crescer a economia da cidade. A polícia já identificou os responsáveis por uma criança que aparece em um vídeo que causou revolta em todo mundo que viu. Uma criança brincando com uma arma. O caso aconteceu em Montenegro. Em tempos de fake news, bem que podia ser montagem, mas não é. Uma criança brinca com um revólver calibre 38. Um adulto assiste a tudo. Olha lá, tá a mãe lá. Olha lá, mãe. Daqui. Um absurdo, né? Deixar a arma de fogo na cama para uma criança brincar e ainda fazer em tom de deboche um comentário de que não é para ir lá para fora. Isso com certeza choca o público, chocou também a nós, policiais aqui, há anos já trabalhando, não tínhamos visto algo parecido antes. Uma cidade pacata, de 65 mil habitantes, daquelas em que os moradores ainda sentam na praça central, de boca em boca, é claro que este se tornaria o assunto do momento. Ai, eu acho horrível isso daí. É o fim do mundo. A criança aí não entende o perigo ainda, né? A polícia garante que já identificou o local da gravação e os responsáveis. A pena para esta conduta é de 3 a 6 anos de reclusão. O Conselho Tutelar disse que não recebeu denúncia sobre o caso. Além da prisão, os pais ou responsáveis podem perder a guarda da criança. Não, isso aí não é de brincar na rua. Nós vamos continuar acompanhando o caso, porque agora tem Ministério Público e tem Judiciário que vão ser demandados pela Polícia Civil a partir da descoberta de quem são os irresponsáveis por tudo que aconteceu, por tudo que a gente viu. Hoje completa um ano do julgamento de maior repercussão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em 24 de janeiro do ano passado, o ex-presidente Lula teve a condenação mantida e prisão determinada em 12 anos e 1 mês em regime fechado por corrupção e lavagem de dinheiro. A tranquilidade percebida hoje em nada lembrava a movimentação de um ano atrás, quando todos os olhos do mundo se viraram para Porto Alegre. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação e ampliou a pena do ex-presidente Lula de 9 para 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O que chamou a atenção foi a agilidade do processo. Em 2018, o TRF4 bateu recorde de julgamentos. É claro que isso é algo a ser comemorado. O tribunal está conseguindo dar conta de uma demanda que é bastante grande, principalmente se considerarmos que ele atende 3 estados. O TRF atende Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Minutos depois da condenação em segunda instância, o então juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula. O ex-presidente se entregou para a Polícia Federal em abril. De lá para cá, a prisão em segunda instância vem gerando debate. Em julho, uma série de decisões provocaram controvérsia sobre a privação de liberdade antes de encerrados todos os recursos. A decisão final foi de manutenção do ex-presidente na prisão, mas em abril o assunto deve voltar à tona quando o Supremo Tribunal Federal trouxer novamente à pauta a execução da pena em segunda instância. Para o especialista em direito processual, existem 3 possibilidades. A mais remota é a de soltura. Se o Supremo entender que pode haver execução após o 2º grau, ele segue preso. Se entender que pode haver execução após o STJ, ele segue preso. E só se o Supremo disser que não cabe execução antecipada, é que então a situação dele pode ser revista. Foi protocolado hoje o pedido de reajuste da passagem de ônibus em Porto Alegre. A passagem custa atualmente R$ 4,30. O novo valor pode ser de quanto mesmo, Bruna? Boa noite. Oi, Felipe, boa noite para ti e para o pessoal de casa. Olha, segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre, o novo valor deve chegar a R$ 4,78. Nossa Senhora. Exatamente. Essa solicitação foi feita hoje para que o reajuste da tarifa possa acontecer no prazo previsto, também para a atualização salarial dos rodoviários,
que tiveram aí um reajuste, né, nos vencimentos e começa a partir do dia 1º de fevereiro. Esse sindicato das empresas reforça que um dos principais motivos para esse aumento considerável acima da inflação é o grande número de usuários isentos, que na capital chega a 31%. Mas calma, porque ainda isso não quer dizer que a passagem vai ficar a R$ 4,78. Agora, quem vai fazer o cálculo é a EPTC. Aí esse valor que a EPTC calcular vai para o CONTU, que é o Conselho Municipal de Transportes Urbanos, e aí depois de ser aprovado ou não pelo CONTU, vai para o prefeito Nelson Marquesa Júnior. Eu vou dizer o seguinte, né, Bruna? 4,75 é o meu chute, tá bom? Depois de idas e voltas, aí vai e volta, 4,75 é o meu chute, é chute. Geralmente a EPTC não costuma colocar um valor tão alto quanto as empresas, vai dar uma né? baixada, vamos ver. Mas a expectativa era que fosse mais baixo devido ao fim da isenção para idosos de 60 a 64 anos. Enfim, algumas isenções já foram, né, extintas, então... Vamos ver, vamos acompanhar aí, ver quanto é que vai doer no bolso de quem utiliza ônibus em Porto Alegre, o preço da nova passagem na capital. 25 mil metros de rede foram apreendidas na região de Itapuã pelo Comando Ambiental da Lagoa dos Patos, Bruna. Pois é, os policiais militares do Batalhão, né, Ambiental fizeram uma ação para fiscalizar a pesca ilegal durante o período do defeso. O que é esse período? É a época de reprodução dos peixes, em que é proibido pescar. 14 mil metros de rede foram localizados na Lagoa dos Patos, próximo a Itapuã. Na Lagoa do Casamento também foram encontrados mais 11 mil metros de redes. Uma embarcação foi abordada e o tripulante estava com 110 bagres, alguns já em filés, e 4 quilos da espécie viola. Outros peixes ainda vivos foram devolvidos à água. O homem foi autuado, mas não foi preso. Para preservar a espécie, a pesca é proibida na região de novembro até o final de janeiro, período que as fiscalizações são intensificadas, Felipe. Parabéns da Patran aí, porque faz um excepcional trabalho mesmo. Bruno, vamos falar da previsão do tempo. Afinal de contas, a gente tá com esse calorão, tá na cidade, aí o pessoal quer saber o seguinte: sexta, sábado, domingo, aquele pessoal que vai pra praia, vai pra Santa Catarina, vai pro interior para se refrescar um pouco, vai poder aproveitar? Então, vai ter mais calor e a instabilidade que a gente viu na quarta chegar na fronteira oeste, hoje chegou aqui mais para a região central e aqui para região leste, ela vai avançar justamente para onde, Felipe Vieira? Para o litoral. Mas calma, porque tudo indica que vai ser só na sexta-feira mesmo, tá? A previsão é de sol e chuva em Torres, tempo chuvoso em Imbé e nublado em São Lourenço. Mas no fim o tempo vai ficar quente e nublado, com menos chance de chuva. Na fronteira oeste, onde vai fazer muito calor, vai ter um alívio, né, na previsão de tempo seco que se repete por todo o interior. Já em Porto Alegre, sexta-feira abafada, bem parecida com o dia de hoje. Sol entre nuvens, com chances de pancadas rápidas aqui na Zona Sul. Eu vi 2 pancadas assim bem fortes e rápidas e deve se repetir essa situação amanhã. E aí o Find deve manter essa tendência, por isso a máxima não passa muito dos 30, quando chove, dá uma baixada na temperatura. Mas depois que o tempo seca, olha ali, segunda-feira já tem uma previsão de 35 calorosos graus, Felipe. Maravilha! E você que vai para Torres no final de semana, visite o Paradouro Mais Verão SBT RS. Nesse sábado, a Débora de Oliveira vai estar lá no Paradouro para comandar um evento para o público que estiver na Praia Grande. O evento terá música do Tomás Machado, grande Tomás Machado, a presença de ídolos da dupla Grenal, a presença dos mascotes da dupla, rapaz, o Saci, o Mosquiteiro, e ainda brindes. Portanto, compareça, começa às 5 da tarde. O Paradouro fica aberto ao público até o dia 10 de março, sextas, sábados, domingos, com uma intensa programação. Patrocínio Monte Belo ou Boticário Fael, Prefeitura de Torres. A realização é do Blue Show. Gauchão 2019, o Inter joga daqui a pouco, a partir das 9h15, contra o Pelotas no Beira-Rio. Diferente da estreia contra o São Luís, agora o técnico Odair Hellmann vai colocar jogadores titulares em campo. Os gols e toda a repercussão desse jogo você confere amanhã no SBT Esporte com o comando da Débora. Já o Grêmio, ainda com o time reserva, empatou com o Aimoré em São Leopoldo.
O Grêmio saiu na frente depois de uma bonita jogada pelo lado esquerdo. O lateral artilheiro Juninho Capixaba marcou mais uma vez para o tricolor. Este foi o segundo gol do lateral, que é o artilheiro da competição até agora, com 2 gols em 2 jogos. Ainda no primeiro tempo, o Aimoré chegou ao empate, após cobrança de falta de Jean, que bateu forte no canto do goleiro. O Grêmio volta a jogar pelo Gauchão na próxima segunda-feira, quando recebe o Juventude na Arena. E a gente volta daqui a pouco com as informações da Agenda Cultural no segunda edição. E atenção, porque a gente vai ter ingressos para o cinema. A principal estreia é A Favorita, em instantes, aqui no SBT. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino. E hoje a nossa agenda cultural está no embalo do Festival Porto Verão Alegre e também no embalo do barco Cisne Branco, no Guaíba, onde a gente vai agora com a Melanie. A Melanie está no porto, está no cais ainda, não está embarcada, né? Mas é sempre uma grande opção passear pelo Cisne Branco, viu, Mel? Boa noite. Oi, Felipe, boa noite pra ti, boa noite pra todo mundo. Quinta-feira é um dia que eu adoro. Por quê? Porque a gente dá presente pro nosso amado telespectador. Daqui a pouco eu vou embarcar ali no Cisne Branco, sabe por quê? Porque às 8 horas da noite tem Sarau Voador com a atriz Débora Finocchiaro e o jornalista Roger Lerina singrando as águas direto aqui do Cisne Branco com essa paisagem maravilhosa, Felipe. Os convidados dessa edição especial do Porto Verão Alegre são a cantora Anadi e o maestro Pablo Trindade. Lembra da Nadi? Já teve até na nossa canja musical, maravilhosa. Lembra dela? Claro. Adoro. Maravilhosa. Bom, a gente vai... Ela é incrível e vai estar no Cisne Branco aqui. Olha só, ainda sobre o Porto Verão Alegre, tem a peça O Anexo Secreto. A adaptação do livro O Diário de Anne Frank conta a perseguição nazista aos judeus na Segunda Guerra Mundial, sob a perspectiva de uma menina. O espetáculo fica em cartaz dias 29, 30 e 31 de janeiro no Instituto Goethe. Quem quiser ir de graça na apresentação do dia 31, atenção telespectador, é só ligar agora para 3230-5244 que vai ganhar um par de ingressos. Vou repetir o número, 3230-5244. Quem for mais rápido, leva esse par de ingressos. A programação do Festival de Teatro, Música e Circo, cheia de atrações até fevereiro, pode ser vista no site portoverãoalegre.com.br. Agora, do teatro, a gente vai para as telonas, porque estreia um dos filmes que, campeão de audiência, um dos campeões de indicações aí ao Oscar 2019, que é A Favorita. Esse filme narra as disputas da corte britânica durante o reinado da rainha Ana. Então, mais uma vez, tem presente para o nosso telespectador. A primeira pessoa que ligar para o 3230-5244 vai levar um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas. Não perde tempo, que tem presente para ti. E amanhã, às 8h30 da noite, tem um concerto especial de encerramento do Festival Internacional de Música do Sesc, lá em Pelotas, no sul do estado. Vai ser no Largo do Mercado Público e a entrada é franca, ou seja, não tem desculpa para não aproveitar, porque tem muita atração aqui em Porto Alegre e lá no sul do estado, né, Felipe? Eu vou aproveitar, vou subir lá no Cisne Branco. Vou deixar vocês. Beijo. Tá bom. Quando encontrar a Débora e o Roger, diz que eu mandei um grande abraço para os dois, para a Nadinha um beijão, né? Um espetáculo maravilhoso, uma bela singrada pelo Guaíba, tá bom? Tchau. Mandarei. Beijo. Obrigado a você pela sua audiência. Fique com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Senac. Educação profissional mudando vidas. Rede Clipe. Simplifique. É Clipe. E Educação Adventista. Muito além do ensino.